Pessoal, é o seguinte, muitos pacientes chegam na nossa clínica extremamente perdidos. O paciente ele não sabe efetivamente como vai ser desde o início do tratamento, e aqui eu vou falar especificamente da prótese protocolo. Ele fica um tanto quanto perdido. Quais serão os passos? Qual o passo a passo que esse paciente precisa seguir? Isso aqui é de suma importância que eu vou falar para vocês. Se esses passos forem negligenciados, geralmente a gente não consegue ter um resultado satisfatório lá na frente, lá no final. Então o paciente ele precisa seguir alguns critérios. Vamos supor que a senhora ou o senhor que está me assistindo, deixa eu fazer um adendo aqui, uma ressalva. Independente de onde vocês façam os tratamentos vossos, o tratamento de vocês é de suma importância que vocês entendam esse processo. Então uma pessoa que tem uma idade mais avançada, e aqui eu não estou falando de 86 anos, que embora a gente vá operar uma paciente agora, vou fazer implante na boca dela todinha e ela vai fazer 87 anos. O que eu estou me atentando à idade é que pacientes para cima dos 50 anos, dos 45, começam a aparecer os problemas sistêmicos, os problemas de base. Paciente diabético, paciente hipertenso, problemas vasculares. Então, nós, aqui da clínica, da Implante Clínica, o Dr. Renato como equipe, ele tem um protocolo para todos os pacientes. Como eu opero muita gente de idade, esse protocolo ele é ainda mais criterioso. Então, qual o caminho que você que vai ser submetido à cirurgia de protocolo precisa passar? Primeiro ponto, o dentista, o cirurgião que você elegeu, ele precisa necessariamente de diagnosticar o tipo de osso que você tem. E a gente só consegue ter uma ideia disso ou fazer o diagnóstico de forma correta num exame de imagem. Então, o fato de o dentista olhar a boca e falar assim, é tanto, sem olhar um raio-x, é um tanto quanto problemático. Por quê? De acordo com esse exame de imagem que eu vou escolher o tipo de implante que eu vou usar. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto importantíssimo. Vou fazer uma analogia, infelizmente, com a medicina. Tá? Infelizmente por quê? Porque isso que eu vou falar agora teria que ser feito por todos os dentistas. E geralmente não é feito. Todo paciente, depois do diagnóstico do tipo de osso, através do exame de imagem, nós precisamos ter um exame de sangue desse paciente. Por quê? Porque nós precisamos ter um mínimo de segurança, que está tudo ok, função hepática, função renal, que eu não tenho uma glicemia descompensada, enfim, que toda a parte basal, um hemograma, um coagulograma, que é importantíssimo, coagulograma vai me nortear se eu suspendo um antiagregante plaquetário, um AS da vida, um Somalgin, um Marevan ou não. Então eu preciso obrigatoriamente de uma série de exames pré-operatórios para que efetivamente eu consiga ter o mínimo de informações para que eu transcorra essa cirurgia de forma segura. Terceiro ponto, fotos antes da cirurgia. Eu preciso verificar, na hora que esse paciente sorri, eu vou sorrir aqui, onde a linha da gengiva dele para. É um outro aspecto importantíssimo. Então, exame pré-operatório de sangue, exame de imagem e foto do paciente sorrindo, com prótese, sem prótese. Por quê? Porque esses três pilares aqui vai fazer com que o cirurgião tome as condutas e as decisões necessárias para que a gente, no final, para que ele possa, no final, entregar um resultado que o paciente está almejando. Porque cada ser humano é individual e ele não é o mesmo critério que eu uso para um, nem sempre é o mesmo que eu uso para outro. Não de exame pré-operatório que eu estou falando até agora, mas de técnica cirúrgica.
E aí, se um paciente expõe mais a gengiva, eu tenho uma técnica, eu uso um tipo de implante. Se ele não sorri, ele sorri e não aparece nada, é uma outra técnica que eu posso lançar mão de outros implantes. Então, o planejamento em si, gente, ele depende dessas informações. Se não, você efetivamente, o cirurgião não tem ele fica desmuniciado de informações importantes para que ele faça a cirurgia e o tratamento da forma adequada. Uma outra coisa, muitos pacientes ligam e perguntam: preço, quanto que é? Biologia não dá para ser assim. O dentista, o cirurgião, ele precisa conhecer o caso do paciente, conhecer o tipo de osso, a condição sistêmica, todo esse rol de variedades aqui que eu estou mencionando para que ele estipule um preço. Então existe muita diferença entre preço e valor. Preço é só a parte monetária, mas o valor indexado atrás de todo esse arcabouço de cuidados e que dessa forma você consiga entregar um resultado de qualidade que o paciente almeja, isso tudo compõe o valor. Isso indexa o profissional ser um profissional que cobra mais ou cobra menos, depende do tipo de mão de obra e a qualificação desse profissional. Então, o preço de um dentista olhar e falar assim, ó, é tanto, sem fazer essas análises todas, é um tanto quanto frágil demais. Então, você que vai fazer, se atente a todos esses critérios que eu estou mencionando. Compartilhe essa informação, você vai estar ajudando outras e outras pessoas que estão prestes a fazer o tratamento e que precisa, independente de onde você trate, gente. Volto a falar, meu objetivo aqui é compartilhar conhecimento útil e de interesse público para pessoas que estão para serem ou desejam, almejam ser submetidas a esse tipo de tratamento que é o protocolo, tá? Não só protocolo, tá, gente? Se você vai fazer um implante unitário ou não, só 2, 3, em pontos distintos da boca, que não seja a boca toda, também precisa de todos esses cuidados. Tá bom? Compartilhe essa informação. Não esquece de compartilhar mesmo, para que a gente consiga de forma efetiva atingir o maior número de pessoas e ajudá-las dessa forma. Um forte abraço, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.